Então vamos lá. Vamos deixar aqui um pouquinho. Eu botei no grupo aí. Quem quiser tá no seu WhatsApp os slides, tá bom? Tá tudo no grupo aí. Lá em Mateus 28, 18, 19 e 20, Jesus vai trazer para nós essa orientação. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Queridos, por que discipular? A primeira coisa que a gente precisa entender, que é uma ordem de Jesus. Jesus está falando, ide. Isso é imperativo, significa que é uma ordem. É uma ordenação. Aí vem uma pergunta, não discipular é desobediência? Não se tornar um discípulo é desobediência? A única coisa que a igreja precisa fazer é discípulo. O papel, a missão da igreja é fazer discípulo. É a de Jesus que é edificar a igreja. Então, quando eu faço um discípulo, significa que Jesus está edificando o quê? A igreja. Significa que está vivendo a visão do reino, que é a multiplicação. E talvez você já pode pensar assim, mas peraí, eu não posso fazer porque, assim, fazer discípulo é um negócio muito difícil, é um negócio muito... É para apóstolo, é para profeta, é para pastor. Não, não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque o segundo motivo para a gente discipular é a natureza do discípulo. Uma pessoa, quando é discípulo, o objetivo que ele vai ter na vida, a missão dele, o propósito dele, é fazer outro discípulo. Então, qualquer um aqui pode fazer um discípulo. Por quê? Porque você vai ensinar aquilo que ele te tem ensinado. Você vai levar a pessoa ao nível que você tem com ele. E vocês vão ver daqui a pouco que fazer discípulo talvez seja mais fácil do que a gente imagina, no sentido de ter muito conhecimento bíblico, muita teologia, Não, não é sobre isso. Amém? Primeiro motivo para a gente discipular é uma ordem. Não fazer é desobediência. Segundo motivo é a natureza do discípulo. Discípulo gera discípulo. Terceiro motivo é a missão da igreja. Olha que interessante. Jesus passou 3 anos na terra. O que ele fez em 3 anos? Vamos pensar. Hã? Não, minto, perdão. 3 anos após 33 anos na terra. Mas 3 anos ele passou a partir do momento que ele foi startado pelo Espírito no seu batismo. Então, o que ele passou fazendo? Ensinando, pregando, curando, libertando. Olha que interessante, ele pregou, ele anunciou o reino, ele revelou o reino, ele fez sinais, prodígios, maravilhas, mas tudo isso tinha o quê? Um objetivo. E era tão claro o objetivo que ele fala para os discípulos no final, vão e façam discípulos. Mas ele vai dar outra ordem também, não saiam de Jerusalém até que eu derrame sobre vós o meu, e ser-me-eis ou seja, vocês vão fazer a mesma coisa que eu. Vocês vão morrer pela causa como eu estou morrendo. Vocês vão viver pela causa como eu estou vivendo. Vocês vão ter um propósito como eu tenho. Então, o discipulado ele está muito além de uma questão religiosa. Olha que interessante. Uma igreja que está cheia, mas não discipula, ela está em obediência ou desobediência? Olha que loucura.
A igreja pode ter 5.000 pessoas, mas se não tem um discipulado firme e objetivo claro, vai ter oração, vai ter culto, vai ter palavra, vai ter tudo isso. Mas é um engano achar que a gente pregando no púlpito, a gente está discipulando. A gente fazendo a escola dominical, a gente está discipulando. E isso não é discipulado. Isso é muito bom, culto é necessário, escola dominical é muito boa, mas isso não é discipulado. Então a gente observa a seriedade que é o discipulado. E muitas vezes nós estamos transgredindo, estamos em desobediência. Quarto motivo, é o caminho do líder inútil. Boa pergunta, né? O que é isso, né? O bom líder, ele sabe que ele se tornou bom quando ele se tornou inútil, quando a igreja não precisa mais dele. Jesus falou, eu tenho que ir. E para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Mas eu rogarei ao Pai para que Ele venha, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas habita em vocês. E Ele vos ensinará toda a verdade. E não vos deixarei sozinhos. Chegou um momento, olha que loucura, chegou um momento que Jesus não precisava mais estar aqui, em pessoa, somente em espírito. É muito bom quando eu viajo, quando eu vou em viagem, quando nós viajamos e falo assim, pô, o culto foi melhor do que se vocês estivessem aqui. Mas se a gente fosse embora hoje, como é que seria? Você ia falar assim, o pastor Carlos ia assumir. Sempre tem que olhar o pastor do meio, ele vai assumir, né? Mas o bom líder é aquele que lidera pensando que daqui a pouco ele está indo embora. Um bom discipulador é aquele que investe a vida no outro, falando assim, eu tenho que investir porque daqui a pouco você não precisa mais de mim. Porque se a pessoa depender do outro a vida toda, obrigatoriamente não é discipulado. Aí já é outra coisa. Amém? Então, o líder inútil é aquele que depois de 3 anos vai se embora. Fazendo uma paráfrase. Amém? Quinto motivo, é o único meio de mudarmos o mundo. Queridos, a gente pode tomar os 7 montes, como diz lá na Bíblia, os estudos mostram, né? Monte da educação, monte do governo, monte da saúde, mas se a gente não transformar pessoas, não adianta você tirar a pessoa da favela e levar para Alphaville, que ele vai fazer de Alphaville a favela. Se a gente não muda a mentalidade da pessoa, obrigatoriamente, onde ela estiver, ela vai continuar com os mesmos padrões. Então, o único meio de nós transformarmos o mundo, o único meio de nós transformarmos a nossa casa, a nossa família, é através de quê? Do discipulado. Não tem outra forma. Não tem como. A gente tem tido a prática do culto doméstico, e é interessante porque, assim, os meninos... E a gente escuta um monte de coisa. Hoje o mundo tem muitas vozes, né? Então a gente escuta tudo, a gente vive de tudo, a gente participa de tudo. Mas quando você vai no culto doméstico, você começa a trazer as suas percepções do mundo, você começa a alinhar tudo segundo a palavra de Deus. Aí você começa a perceber que muita coisa que você está ouvindo não serve para nada. O que realmente importa é a palavra. Então, nossos primeiros discípulos estão onde? Dentro de casa. Olha que interessante. Ou você ensina, ou você deixa de ensinar a palavra de Deus. Mas você ensina. Observe o teu comportamento. Observe a tua vida. Ela pode ser replicada? Segundo a palavra de Deus, porque se ela pudesse ser replicada segundo a palavra de Deus, eu não estou dizendo que a gente não pode ter erros nem falhas, não é isso. Estou falando que apesar dos nossos erros, nossas falhas,
Minha mulher vai olhar para mim e vai falar assim, apesar de tudo, é um homem de Deus. Meus filhos vão olhar para mim e vão falar assim, é um homem de Deus. Apesar das falas da minha esposa, eu vou falar assim, ela é uma mulher de Deus. Apesar das falas dos meus filhos, eu vou falar, são jovens de Jesus. Mas o exemplo que eu tenho dado em casa é um exemplo que pode ser replicado? Pode, e ele vai. Ou ele vai ser replicado para testemunhar sobre Jesus, ou ele vai ser replicado para testemunhar o quê? Sem Jesus, mas ele vai. Não é verdade? Eu costumo dizer, as pessoas às vezes estão enganadas dentro da igreja, acham que a vida espiritual é uma vida tranquila, é uma vida fácil, que eu chego na igreja, eu sento, eu escuto o culto, eu vou embora, eu dizimo, afeto, e está tudo certo. Não! Você assumiu uma responsabilidade diante do mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele não te respeita. Por quê? Porque no mundo espiritual você já se tornou vencedor sobre ele. Então todas as lutas que vierem, vêm para que você se torne mais que vencedor. Mas a gente parece que vai viver no mundo espiritual como se fosse um mundo natural. Ah, ninguém tem nada com isso, eu penso o que eu quiser, eu falo o que eu quiser, eu acho o que eu quiser. Não é desse jeito. Não é dessa forma. Amém? Sexto, discipulado é mentalidade de reino. Discipulado é multiplicação. Por que na visão celular o discipulado ele se torna a pedra principal? Porque é a linguagem da multiplicação. Porque é a matemática que a gente precisa. Discipulado não é um meio de fazer a igreja crescer, é um meio de fazer a igreja amadurecer. Agora, uma igreja madura, tu já viu pé de cacau maduro que não dê cacau? É ruim, né, Dija? Aí que o bicho empenca mesmo, né? Os cabos. Ontem eu passei no meio de um cacaueiro, tinha uns que já gatarreados assim, ó. Já viu de época da jaca, né? Falando aqui no baianês. Menino, ontem eu só lembrava de Deuvânia, onde eu passava tinha uma jaca empencada. Tinha uma que estava gritando assim, me leva, me leva, me leva. Falei, não, até muito pesada. Então, quando chega a estação certa e você está maduro, a única opção que você tem é frutificar. E você não vai ver pé de cacau dando jaca, e não vai ver jaca dando pé de cacau. Porque a gente multiplica segundo a nossa semente. E é por isso que a igreja é tão sortida, é tão diversificada. Porque sempre vai ter um parecido contigo para você falar, senta aqui que eu vou te ensinar uma coisa que eu aprendi. E você precisa aprender porque você é igual a mim. Tá vendo? E você achar que Deus era bom. Não, você pode ter certeza, Deus é muito bom. Ele era fofo, né? Ele é fofo, tá vendo? Guti, guti. Ele sabe de todas as coisas. Quem sabe me tratar é Deus. O resto só pensa que sabe. Incluindo eu. Amém? Então vamos lá. O objetivo do discipulado tem a ver com a queda do homem, né? Vamos ler aqui Gênesis 3. Se você quiser, acompanha aí, por favor, na sua Bíblia. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as animalhas do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha que interessante. A serpente não falou que ela disse, ela falou quem disse? Deus. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, porque morrerás. Para que não morrerás. Então a serpente disse à mulher, certamente não. Isso aqui é o princípio do discipulado. Por quê? Quem está no mundo sem Jesus, está preocupado com o inferno?
Ele vai falar de um Jesus bem bonito para você, não vai? Ou seja, ele conhece umas verdades, não é verdade? Mas a verdade que não liberta. E qual é o papel do discipulado? Levar-lhe a fonte verdadeira. A verdade que liberta. E aí vem um pressuposto. Discipulado não é para quem não quer ser liberto. Discipulado é para quem está com coragem de expor sua vida para fora. Para ser liberto. Transformado. Para sair das garras do eu. Governado por Satanás. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, vos abrirão os vossos olhos, sereis como Deus, sabendo bem diga assim, o governo do eu. Então, o discipulado é a arma que Deus nos traz, através do seu Espírito e da sua palavra, pelo testemunho do seu Filho e dos apóstolos e dos profetas, dos quais nós vamos olhar para eles e vamos falar assim, existe um governo do eu dentro da minha vida. E o governo do eu não tem a ver se você só nasceu de novo ou não, porque você pode ter nascido de novo, em vários momentos da sua vida você ter crises. E você só vai sair da crise se você tiver um bom discipulador. E se você expor sua crise a isso. Toda crise que não é exposta vira um problema. Tudo que você joga para debaixo do tapete, o que acontece? Apodrece. E aí o dia que levantar o tapete, segura. Haja nariz. E viu a mulher que a árvore que era boa para comer, agradável aos olhos, e era desejável para dar entendimento. Olha que terrível. Olha os adjetivos, gente. Boa para comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. É assim que funciona o governo do eu. Mas é bom, eu mereço, eu preciso, mas eu quero. Porque a gente às vezes lê o Gênesis, né, e acha que é só o início de todas as coisas. Cuidado com o que você quer, cuidado com o que você merece, cuidado com o que é bom, o que é agradável aos olhos. Então foram eles a comer, foram abertos os olhos, né? E aí entra o medo. Adão, onde é que você estava? Eu tive medo. A angústia existencial, a falta de um propósito para viver, a falta de uma resposta de algo que realmente faz com que a sua vida faça sentido. Eu não conheço ninguém que tenha se convertido de verdade, que a sua vida não passou a ter sentido. Agora, eu não conheço ninguém que está malomeno, ou que não conhece Jesus, e que a vida tem um sentido. Porque a vida tem apenas necessidades, e não sentido. O que é a vida ter sentido, querido? Eu posso estar nu, eu posso estar vestido. Eu posso estar preso, eu posso estar livre. Eu posso padecer necessidade, eu posso estar em abundância. Mas nenhuma dessas coisas me dominam. Porque eu posso todas elas, pelo que eu conheço de Jesus. Pelo que eu tenho de Jesus. E a vida é isso, a vida o tempo todo vai te apresentar coisas boas, olhos, agradável, de entendimento. Mas a pergunta que você precisa é, contribui para o meu propósito? Não é se eu devo ou não devo. É, contribui para o meu propósito? Mantém a presença de Deus em mim? Me mantém cheio e perto de Deus ou me mantém vazio e longe de Deus? Entende? Faz sentido? E aí vem uma questão. Versículo 10, e diz, ouvi a tua voz soar no jardim, temi porque estava nu e escondi-me. A pergunta de Deus, quem te disse? Quem te disse, Berenice? Quem te disse, Adão, que você estava nu? E aí vem a questão que o Carlos coloca. Cuidado com o que você está. Quem te disse? Quem está falando o seu coração? Quem está falando o seu espírito?
que está falando a sua alma? Queridos, a primeira questão que a gente vê aqui é que o pecado deforma quem? Todo mundo. Então, eu sem a voz do Espírito, eu estou ouvindo a voz que está me deformando. Aí vem Jesus com uma voz que vai estar me transformando. E o discipulado é isso. Me levar de volta para esse lugar. Só que para isso, a proposta de Jesus para mim, me tornar um discípulo, para eu fazer discípulo é, segue-me. Ou seja, ouve a minha voz, negue-se a si mesmo, tome a cruz e... Então, se você não está disposto a negar a si mesmo, você nunca vai ser o quê? Um discípulo. E qual é a proposta de um discipulador para o seu discipulado? Negue-se a si mesmo. Estão entendendo, queridos? Essa é a visão do discipulado. Se eu parar aqui e falar assim, ó, você já sabe discipular alguém agora? Sabe ou não sabe? Acabou. Ah, mas não tem uma metodologia? Cara, tudo isso é muito bom. Na verdade, não existe uma unanimidade. Jesus fez vida na vida. Mesa. Eu até achei um material que eu ia preparar, mas eu falei, não vai ficar muito conteúdo. Mas eu vou formatar ele na visão bíblica e vou trazer para a gente, porque ajuda. Né? Ainda mais quem não está habilitado a lidar com essas coisas, ajuda bastante. Mas independente da ferramenta, o que eu preciso é entender o conceito. Porque se eu entender o conceito, o Espírito Santo pode me dar a ferramenta que ele quiser. Que eu não vou errar. É igual aqui, ó, tem várias mulheres e homens também que sabem cozinhar. Se eu perguntar, como é que você faz arroz? Cada um vai falar uma coisa. Mas no final não é arroz? Entendeu? Por quê? Porque à medida que você foi fazendo, aí você botou um pouquinho mais de sal, aí você botou a cebola, botou o alho, não, botei um sei lá o quê, aí eu tirei não sei o quê, aí eu gosto de fazer com banha de porco, eu gosto de fazer com óleo, mas no final sai o quê? Arroz. E todo mundo come. É sobre isso. Então, se eu te perguntar agora, é possível você fazer um discípulo, sim ou não? Qual a dificuldade? É que você acha que quando a gente fala assim, tem que fazer discipulado, você acha que tem que discipular o mundo inteiro. Não, queridos. Tudo que a gente tem que fazer que é muito grande, a gente não vai fazer sozinho. Esse foi o ensinamento de Jesus. Agora, Jesus com 11 homens, 12 homens, e um falhando. Ele mudou o mundo. A minha pergunta é, a gente com 12 discipuladores nesse lugar, a gente não pode mudar essa igreja? A gente não pode mudar esse ministério? A gente não vai multiplicar células? Porque eu não vejo ninguém aqui que não tem potencial. Se você não vê o seu potencial, lamento, você está ouvindo Satanás. Porque eu não conheço ninguém aqui que não tem o potencial. E um detalhe, além do seu potencial, porque foi Deus que colocou aí dentro, por isso que você passa por dificuldades, provações e processos, que é Deus espremendo. Entenda uma coisa, Deus não te deu azeite, Deus te deu azeitona. Como é que você faz azeite? Você espreme. Deus não te deu uva, te deu vinho, te deu uva. Como é que você faz o vinho? Você amassa. Entenda como Deus vai trabalhar na sua vida. Por que Ele vai fazer isso? Porque dentro de você há algo para sair. E esse algo que vai sair, estando nas mãos do Espírito Santo, torna você uma pessoa poderosa no reino dos céus. Agora, se você ficar igual hiena, ó dia, ó vida, ó gente, aí não vai dar regra, não. Você gostou, né? Você lembrou lá? Você lembrou do desenho, tá vendo? É assim que a gente conhece os velhos da igreja. Então, vamos lá. Dentro desse contexto, a proposta, então, de sair do governo do eu,
ou seja, do governo do mundo, do governo do príncipe das trevas que opera nesse mundo perdido, é ir para o governo do nós, do Pai que é nosso, o governo do reino dos céus. E aqui tem uma questão terrível para o discipulado, que é quando você para de olhar mais para você e vai ter que olhar para quem? Ou melhor, vou mudar minha frase. É quando você olha tanto para Jesus, que agora você só enxerga o outro. Que apesar de todos os seus problemas, você sabe que seus problemas estão em Jesus, e agora você vai levar o outro para Jesus. Você vai indicar onde é a fonte. A mulher samaritana, ela estava numa fonte, não é verdade? Estava ou não estava? Mas Jesus falou, se você beber da água que eu te der, é sobre isso. Não é sobre a água natural. É sobre a água que realmente sacia a nossa sede. E aí você continua a sua jornada. Amém? Isso é interessante, né? Ontem até um colega estava pedalando, né? Fizemos uma trilha ontem, muito das boas. Só que chegou uma hora que acabou a água dele. Ele falou, velho, precisa parar no lugar para comprar água. Tem água não, eu estou com sede, estou com sede, estou com sede. Mas é interessante, nós não tínhamos chegado até o final. E aqui eu faço uma analogia. Com a água de Jesus, ela não vai acabar no meio do caminho. E ainda que ela acabe, por que não acaba? Porque ela é uma fonte de vida a jorrar para... Deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã, assim, profeticamente. Há um rio fluindo na tua vida. A sede que você tem agora, tem água disponível para você. Vamos lá. Atenção. Ensinar a obedecer os mandamentos é igual a dar exemplo. Significa trazer revelação. Não entenda revelação com eis que te digo. Revelação é isso que eu acabei de falar, Senhor. Eu conheço um rio, uma fonte, que quando eu bebi, às vezes me faltou água pelo caminho, mas não me faltou substância para eu ir até o final do trecho. Isso é revelação, é aquilo que você viveu. Você não discipula por teologia, você discipula pelo exemplo. As pessoas não aprendem com o que você fala é informação. Ela aprende pelo que você faz. Não se engane, as pessoas estão te vendo. E na maioria das vezes não estão concordando com o seu comportamento. Apesar de aceitá-los. Amém? Ensinar os mandamentos é diferente de ensinar a obedecer. Por quê? Porque ensinar é falar sobre. Quando eu estou pregando, eu estou falando sobre. Quando a gente está na escola dominical, que a gente vai começar agora, no ano que vem, se Deus quiser, nossa escola do Espírito, nós vamos falar sobre. Isso é informação. Agora, a informação que é praticada, que é levada à obediência, ela se torna em revelação. E é nessa hora que você quer fazer uma coisa, mas por obediência você não faz. Que você quer falar e por obediência você não fala. Que você quer viver e por obediência você não vive. Ainda que seja boa, ainda que seja agradável aos olhos, ainda que seja para dar informação. Ainda que seja vindo de Deus. Porque a serpente não usou a palavra dela, usou a palavra de Deus. Isso é discipulado. Amém? É aquela coisa assim, eu estou pensando isso, mas o que Deus disse? Ah, mas eu estou pensando em fazer isso. E o que Deus falou? Parece papo de crente. E é mesmo. Mas para quem é maduro, para quem entendeu. E é interessante, né? Eu tenho discipulado os meninos aqui da minha célula. E aí você vai trazendo perguntas, né? Aí semana passada, eu me lembro que eu perguntei assim, a gente foi tratar de uma questão específica, aí eu falei assim, vocês estão tendo família para quem? Vocês estão tendo casamento para quem?
Vocês estão querendo filhos para quem? E aí, a partir daí eu comecei a trazer. Porque a realidade do homem, né, só com a título de exemplo aqui, a realidade do homem é lidar com as suas questões básicas. Né? E a questão básica do homem, principalmente o homem casado, ele fala assim, tem que pagar as contas. Eu tenho que pagar um bom colégio para o meu filho. Eu tenho que dar uma boa roupa, um bom presente. Tem que comprar uma casa. Não é assim? Está errado essas coisas? Não. Mas é para isso que você trabalha? É para isso que você vive? E aí fui levar para a realidade espiritual, onde o homem é o governo e o cabeça da casa. E aí vem a pergunta, você como homem de Deus e cabeça da casa, a minha pergunta é, quanto tempo você está gastando de Bíblia? Quanto tempo você está orando? Quanto tempo você está buscando a Deus? Como é que você está entendendo as batalhas espirituais que tem na sua vida, na sua casa, sobre a vida do seu filho? Porque você vai ensinar tudo ao seu filho, mas na verdade quem vai provar ele é o mundo. Quem vai provar seu casamento são os dias da dificuldade. Quem vai provar seu estado emocional é o dia do que vai abalar a tua estrutura, que Deus vai arrancar tudo de você para falar assim, que cuide de você sou eu, não é o seu trabalho, nem o seu dinheiro. Entende, queridos? Sabe por quê? Porque quando o homem cai, ele entra agora no espírito do medo, da angústia existencial. E é interessante, tem o Instituto Hopkins lá nos Estados Unidos, ele estuda muito a questão das necessidades humanas. E ele tem as necessidades primárias e as secundárias. Eu vou falar só das primárias aqui. Ele traz 4 necessidades primárias do ser humano. Ou seja, o que é isso? Todo ser humano, né, que tem as suas faculdades mentais funcionando direitinho, ele tem 4 necessidades básicas. A primeira delas, sobreviver. Então, a maioria da gente está no botão de quê? Sobrevivência. E é interessante que essa sobrevivência, ela é física, mas ela também é espiritual. Então, olha que interessante, por mais que eu entre no meio da sobrevivência, Deus pode me dar tudo, mas se eu não me entender, se eu não tiver uma identidade espiritual, como é que eu governo sobre aquilo que Deus me deu? Tem muita gente que quebra a cara na igreja, por quê? Porque ele entra na igreja, né, aí Deus começa a movimentar a vida dele, ele começa a ser um dizimista fiel, e ele entende que aquilo ali é Deus, e está certo, aí Deus começa a prosperar, só que ele não tem identidade. Aí o dia que Deus para e começa a botar ele para espremer a azeitona dele, não sai azeite. Quando Deus espreme a uva dele, não sai vinho. Quando Deus bate o trigo para quebrar as palhas, não tem semente dentro. Eu posso chegar a Deus por qualquer necessidade, seja em amor, seja na dor. Deus não tem problema com isso, amém? Eu não posso permanecer nesse lugar, conforme o dia que eu cheguei. Porque senão, qual o poder que a palavra de Deus teve sobre a minha vida? Se Paulo vai dizer que a palavra de Deus é poder de Deus para transformar a vida daquele que crê. Amém? Então, segunda questão. A primeira é sobreviver física e espiritualmente. Segunda, ser conhecido, reconhecido e amado. Ou seja, identidade, propósito. É ter com quem contar. E é engraçado que tem gente que você pode passar, às vezes, 1 ano, 2 anos sem ver, mas você pode ligar e falar assim, esse cara mesmo passei quantos anos? Nem sei quantos anos. Quase uns 20 anos. Mas se eu ligasse para ele, eu tinha certeza que ele ia deixar tudo lá e vinha. E vice-versa. E foi interessante que foi Delvânia que falou assim, Paulo, eles estão precisando da gente. Depois de 20 anos, Deus incomodou Delvânia, falou, Carlos e Lídia estão precisando da gente. Aí ela cutucou lá até achar eles.
Porque nós temos isso, nós precisamos ser reconhecidos e amados. Queridos, ser amados não é ser lambido, em nome de Jesus, tá? Sabe o que é ser amado? É a pessoa te dar o que você precisa e não o que você merece. Deus não te dá o que você precisa, Deus te dá o que você merece. Perdão, o contrário. Deus não te dá o que você merece, te dá o que você... Porque o que eu preciso converge para o propósito. O que eu mereço pode estar debaixo da serpentezinha, ó. E o reino de Deus não é por meritocracia. É por graça e obediência. Na verdade, quem mais entendeu a graça é quem mais vai entender o quê? O princípio da obediência. Porque no princípio de obediência opera a honra. E a graça é uma forma como Deus nos honrou. E eu preciso honrar ela. Exatamente. A honra que é isso, né? O poder que é isso. Um vaso inteiro. Vamos lá. Então, primeiro, sobrevivência física e espiritual. Segundo, ser reconhecido e amado. Terceiro, ser ouvido e compreendido. Sem julgamento. Sem acusação. Queridos, não precisa acusar mais os outros, porque o diabo já está fazendo isso no seu lugar. Não precisa falar da vida dos outros, porque o diabo já está fazendo isso no seu lugar. Não tome o lugar do diabo. Porque pode achar ruim com você. Querido, sabe o que é interessante? Sabe o que é ser ouvido? É você estar pronto para entender o que a pessoa está falando. E não para responder o que ela está falando. É calar a alma e deixar só o coração funcionar. E vou dizer para você por prática, é difícil pra caramba. Então vem cá para compartilhar aqui, porque senão as pessoas não vão ouvir depois. Uma vez uma pessoa me chamou para conversar, aí eu fui, e era um assunto assim muito complicado. Aí eu fiquei ouvindo, enquanto ela falava, eu orava, e aí eu tenho esse costume, né, quando as pessoas elas estão compartilhando a vida comigo, eu sou uma boa ouvinte, eu vou ouvindo e vou orando, eu vou pedindo a Deus uma direção. Falo assim, eu não vim aqui para falar de mim, nem sobre o que eu penso. Aí vou orando em línguas, a pessoa está falando. Às vezes eu não estou nem entendendo o que a pessoa está falando, porque eu estou orando, eu estou tão lá no trono, mas estou ali. Aí acho que nós ficamos mais ou menos 2h30, e eu orando, falando. Aí quando terminou, eu basicamente, sei lá, devo ter falado umas 5 frases, mais ou menos. Quando chegou no final, ela me abraçou, chorou, Del, muito obrigada. Aí eu pensei assim, cara, eu não falei nada. Eu não falei nada. Eu só estava ali, em espírito, ouvindo. Ela teve tantas revelações de Deus no meu silêncio, que eu falei, gente, que negócio louco. Eu basicamente só falei umas 5 frases. Então, não é sobre o que a gente sabe. É sobre o lugar que você se coloca para poder ajudar o outro. Eu só estava orando enquanto ela falava. E ela teve altas revelações do meu silêncio. Amém? Muito bem. Primeiro, então, sobreviver física e espiritualmente, ser reconhecido e amado. Segundo, terceiro, ser ouvido e compreendido. E por último, quarto, ter o direito de errar. Misericórdia. A misericórdia que você tem pela vida do outro é a que você tem sobre você mesmo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Agora, olha que interessante, gente. Se tem algo que pode responder essas 4 questões, se chama quem? Cristo. Cristo responde ou não responde sobre a minha sobrevivência física, emocional, espiritual? É até emocional.
Responde ou não responde? Ser reconhecido e amado, vai me dar ou não vai me dar uma identidade? Vai ouvido e compreendido, vai ter uma questão de compaixão ou não vai? Me dá o direito de errar, misericórdia ou não? O evangelho é a solução para o mundo, gente. O evangelho é a solução para o mundo. Só que ele não veio sozinho, o discipulado ele tem alguns desafios. E o primeiro desafio dele é ensinar a pessoa onde é que está a fonte dessa verdade. Não é sobre o que você sabe. Não é sobre o que você sabe, é sobre Cristo. É quase igual ao problema da pregação. Qual o grande problema de um pregador? É ele anunciar a palavra que está escrita, e não o que ele sabe do que está escrito. É ele falar o que Jesus está falando, e não o que ele sabe do que Jesus falou. Ou o que ele... Pior, né? O discipulado é a mesma coisa. Você vê, ela acabou de testemunhar, falou 5 frases. 2 horas de conversa, sangue de Jesus tem poder. Mas... tem que ter misericórdia, gente. Você não faz ideia. Não é sobre o que eu sei. É sobre o que eu carrego. É sobre a fonte. Por isso que ninguém pode abrir o pé e falar, é meu discípulo. Se é seu, você vai ter que alimentar, filho. Você vai ter que dar conta da eternidade dele. E eu vou te dizer, vai chegar uma hora que a cangaia pesa. É sobre Jesus. Agora, olha que interessante. Isso precisa ter muita verdade no contexto. Porque o discipulado é isso, é conhecer a verdade. E essa verdade te libertar das outras fontes, do governo do seu eu, para que você agora saiba qual é a fonte verdadeira. Agora, a verdade sem amor é crueldade. É imposição. E o amor sem verdade é sedução, é manipulação. Olha que linha tênue que nós temos. A verdade sem amor é crueldade. E o amor sem verdade é sedução, é manipulação. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque se você começar a ganhar gosto no discipulado e você entra num lugar que daqui a pouco aquilo responde muito a uma certa importância que você pode ter. E você, sem querer ou querendo, você entrar na vaidade. Eu posso dizer para você o que você tem que fazer, a responsabilidade de fazer ou não é sua. E eu não tenho que ficar sofrendo por isso, porque também tem essa questão. Não, mas eu ensinei tanto, eu falei tanto, mas a decisão é do outro, não é sua. A decisão é do outro, não é sua. Assim como a colheita também vai ser de quem? Dele mesmo. Porque o que ele está semeando isso, ele vai colher. Porque o discipulado é fruto de ouvir esse convite de Jesus. Vinde a mim, vinde à fonte. Coma e beba, compre sem dinheiro. Discipulado é boas novas, é novidade de vida. Isso é discipulado. Amém? Então, o desafio do discipulado é a gente amar com verdade. Amar com verdade, porque a verdade sem amor é crueldade. E o amor sem verdade é sedução. Amém? E aí eu vou usar um material de um curso que eu fiz do Jesuscope, para a gente poder falar agora um pouquinho de como fazer isso. Está bem fundamentado até agora? Sim? Então vamos lá. A gente vai usar uma casinha, né, um prédiozinho de 4 andares, que a gente chama de 4 R's lá, na metodologia que eles colocaram. Como eu falei, não existe várias formas, várias pessoas desenvolveram fórmulas, né, modelos para discipular.
E eu espero que eu consiga desenvolver um, que eu achei um caminho também, mas nós vamos usar o que nós sabemos por enquanto. Os 4 R's. O primeiro R é rapport, né, que no bom francês fala de conexão. O segundo, relacionamento. O terceiro, restauração. E o quarto e último, reposicionar. Tá? Então, vamos entender cada um deles. A conexão, ou seja, você precisa, né, como nós temos dito nas células, você precisa ganhar a pessoa para quem? Para você, primeiro. Não é? Então, a pessoa veio para a célula, você ganhou ela para você, né, ela entendeu o chamado de Jesus, ela quer caminhar com Jesus, ela vai ser batizada, aí ela começa a ser agora o quê? Ela vai ser consolidada e depois ela vai ser o quê? Discipulada, amém? Consolidou, batizou, em seguida ela vai ter que ser discipulada, amém? Não é essa a nossa metodologia? Muito bem. Dentro dessa conexão, nós precisamos tomar 2 cuidados. Primeiro, confiança. Queridos, a pessoa precisa confiar em você. Você não pode, de forma alguma, ouvir a história da pessoa aqui, no outro dia está na célula falando da história da pessoa. Tem situações que a pessoa pode fazer até o inverso. Certo dia uma pessoa chegou para mim, pastor, eu preciso confessar um pecado. Eu falei, fala, filho. Aí ele falou. E semana que vem eu vou falar na igreja e na célula. Eu falei, não vai. Não, mas eu preciso. Eu falei, você precisa, mas não vai. Primeiro nós vamos tratar isso aí. Primeiro nós vamos cuidar disso aí. Depois a gente vai expor isso. Porque sua vida vai tomar pedrada. E não é assim, não. A gente precisa ter misericórdia do outro. E a gente precisa ser confiável. E a confiança, ela não só estabelece sobre isso, né? Só sobre a questão de sigilo. Mas sobre se você é confiável. Porque tu imagina alguém sendo discipulado, alguém que emocionalmente flutua, sendo discipulado por uma pessoa que não tem também controle emocional na vida. Que loucura. Que montanha russa. Você pode discipular alguém se você não é firme na sua fé, se você não conduz sua vida espiritual numa crescente? Não tem como. Quer dizer que você não vai falhar? Não estou falando sobre isso. Estou falando que se você cair, você levanta rápido. E você sabe para onde você está indo. Você tem certeza e tem convicção do propósito. Então isso é ser confiável. Confiável é não falar de você. É não trazer para você. Mas apontar para Jesus. Confiável é você estar na visão do ministério. É apontar da mesma direção que o ministério. Falar na mesma linha que o ministério. Por quê? Porque senão você está montando uma quadrilha. Está montando gente para você. Um motim dentro da igreja. Para daqui a pouco você fazer o quê? Abrir a sua igreja. Entende? Então, a gente precisa ter um coração tratável para poder aprender a tratar o coração do outro. Então, a primeira questão, conexão, rapport, confiança, sigilo, andar debaixo da missão e da visão, em unidade e crescimento. Amém? Segundo R, relacionamento. Isso aqui, na verdade, dá para explorar muita coisa, mas eu vou ter que, senão não dá tempo de falar o resto. Relacionamento. Aí precisamos ler João 15:15. Vamos lá. Eu vou ler a partir, na verdade, do 10. Se obedecerdes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai e permaneço no seu amor. Então, olha interessante, se discipular é uma obediência, a obediência é uma permanência. Aonde? No verdadeiro amor, na fonte. Amém? Tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a felicidade seja completa. E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não existe amor maior do que este, de alguém dar a sua própria vida por causa dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor,
mas os tenho chamado de amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhe compartilhei convosco. A moeda do discipulado é o tempo. A moeda do discipulado é o tempo. Relacionamento. Mas o fomento da prioridade do tempo é o quê? O amor, a obediência, a permanência nele. A permanência nele. Tem dias que tem quinta-feira que são bastante corridas, eu termino de atender 6, 7 horas da noite. Vou correndo, aí encontro com os meninos de 8 às 9, e eu agora cravei o horário mesmo, é de 8 às 9, bora. 8 às 9, e de 9h30 até 10h30, ou 10h30, 11 horas, a gente está no culto doméstico. Sinistro, né? Mas é sobre isso. Se você ficar esperando o tempo do relacionamento, se você ficar esperando, né, o momento, esquece isso, você nunca vai começar. Você nunca vai começar. A moeda do discipulado é o tempo. Agora, a força do discipulado é o amor, que está na obediência, na permanência em Jesus. Não tem como uma pessoa falar que vive Jesus e não ser discipulado e não se tornar um discipulador. É só você ler o texto. A pergunta que eu te faço hoje, quais são seus amigos na igreja hoje? Olha que interessante. Muitas vezes, né, quando nós mudamos da visão para a visão celular, nós descobrimos que o nosso métier de amigos, né, nosso hall de amigos era só quem? Só os crentes. Então, olha que interessante. Ao mesmo tempo, Jesus está te fazendo um convite. Vai e faça amigos. Vai e mostre que você tem interesse na vida da pessoa. Que você tem algo para ela, para transformar a vida dela, porque a sua vida foi transformada. Amém? A moeda do relacionamento é o tempo, mas a força do relacionamento é o amor. Fala aqui para mim, que aí o pessoal vai ficar gravado. Essa questão do amor, teve um tempo, né? No início da vida cristã, Jesus diz assim, e o meu mandamento é amar uns aos outros. E a gente confunde muito amar com gostar. Eu disse, mas como é que quer mandar? Senhor, não tem como. Ou gosta ou não gosta. Até que um dia o Senhor me revelou o que é o amor. Né? Gostar é uma reação por aquilo que te faz bem. E amor, você pensa no outro. Você está dizendo aí que às vezes, chega em casa 7, né? 7 e vai reunir de 8 às 9, é isso? Cansado, mas você pensa no pessoal que você está discipulando, então você está amando ele. Se fosse olhar por vocês, eu vou tomar meu banho, jantar e dormir. Então o amor, você sempre está pensando no outro. Marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Ele está pensando no bem da esposa. Então o amor é isso. Amém. Você pensa sempre no outro. E é interessante porque assim, tem dias que você está cansado, né? Mas você termina ali e aquilo fluiu de tal maneira que você está renovado. No final, na verdade, quem mais recebe é quem dá. Não que você não tenha que medir o cansaço, prioridade das coisas, tudo isso. Mas no final, quem mais recebe é quem dá. Amém? Então, o primeiro R, rapport, conexão. O segundo, relacionamento, né, que é a moeda do tempo. A moeda é o tempo e o amor. O terceiro, é onde nós vamos tratar os pecados. É a restauração. É o tempo da verdade. Por quê? Porque agora a pessoa já confia em você. Agora ela vê o seu exemplo.
Agora ela entende a questão da santidade, ela entende tudo isso. E agora é a hora dela abandonar o quê? Pecado. E por que ela vai abandonar o pecado? Por causa da fase seguinte. Mas, acima de tudo, por causa da verdade. Conhecereis a verdade vos... E se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis, é quando ela vai andar agora em novidade de vida. É agora onde ela vai entender, ela tem a revelação de que o que ela pode escolher. Eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. E eu já entendo as minhas escolhas e eu entendo o fruto das minhas escolhas. E eu não vou querer a maldição, eu vou querer o quê? A bênção. É quando a pessoa começou a decolar. E é importante demais. É quando você está aqui, você sabe que você não está gastando tempo. Você podia ter dormido até meio-dia hoje, não podia? Tem gente até que precisava. Olha lá, outra já está até... Meio-dia era pouco, né? Isso aí até mais tarde, já entendi. Por quê? Porque a nossa correria é complicada. Mas você gastou tempo, você abriu mão do seu tempo, do seu prazer, do seu lazer. Eu ia pedalar agora de manhã, não fui. O pessoal da Assembleia hoje fazendo o dia da Bíblia no pedal. Então, assim, você está aqui, não está? Por quê? Cara, eu não consigo entender as pessoas que entram em movimento da igreja, entram no culto, saem do culto, entram na célula, saem da célula, sem ter a consciência das questões espirituais. Pode. Aqui. Você vou botar para falar aqui, para você ir aprendendo. Venha. Eu ia dar o testemunho, só que eu ia dar à noite. Que eu até tinha falado à noite com... Você fala de novo. É porque eu acho que não vai dar para mim. Porque hoje é aniversário de minha mãe. Aí eu aproveitei a oportunidade, o Espírito Santo estava me incomodando ali, desde o começo, para poder falar, né? Que minha casa... Ontem pegou fogo no fundo. Eu não consigo. No fundo, pegou fogo, né? E aí, isso começou a pegar fogo 3 e pouca da manhã. Aí eu começo a tremer também. Ah, meu Deus do céu. Aí, quando foi 4 e pouca, meu cachorro começou a latir. A gente achou que era só gato, porque às vezes entra os gatos lá em casa. Aí, eu até falei, Simba, vai deitar. Ainda briguei com ele, dei uns tapinhas para ver se ele ficava quieto, mas mesmo assim, ele não parava de latir. Quando foi mais tarde, a gente ouviu um barulho muito grande, aí a gente achou que o bujão ia explodir. Quando a gente foi para o fundo da casa, estava pegando fogo em tudo, tipo assim, tudo assim. Pegou fogo no cesto de roupa, pegou fogo nos meus tapetes, pegou fogo na máquina. O teto ficou todo preto, o teto da cozinha também. E aí, assim, a gente vê o livramento tão grande que Deus nos dá. Eu abri minha casa para uma célula. E eu sei que a gente tem provações todos os dias, que às vezes o inimigo tenta contra a nossa vida. E a gente tem que ver os grandes livramentos que Deus nos dá. Não consigo, desculpa, gente. E, assim, o bujão mesmo, eu tirei do lugar por conta da célula. Entendeu? Porque eu falei assim, não, eu vou botar aqui do outro lado por conta da célula. Mas se não tivesse a célula na minha casa, o bujão ia estar no lugar que pegou fogo e poderia ter explodido tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Então, assim, a gente vê que eu entendi dessa forma, que por eu ter aberto minha casa para estar em uma célula, para receber uma célula, Deus me deu esse livramento, porque o bujão poderia estar naquele lugar que sempre estaria, se eu não tivesse a célula na minha casa. Então, apesar das dificuldades que a gente passa, o Senhor tem nos dado tantos livramentos. A minha casa mesmo é uma casa de testemunha. Quem tá na célula sabe o quanto, no começo, né, Joyce, Eugênia, né, acredito que os apóstolos também saibam o quanto que a gente tem sido tentado desde o começo, mas Deus tem nos dado os grandes livramentos. E é sobre isso, então, é sobre a gente estar disponível. Quantas vezes os apóstolos abrem mão de estar com sua família,
de estar em passeios, de estar viajando para poder estar orando por cada pessoa aqui, para poder estar acolhendo, ensinando a gente. Como o apóstolo falou, a gente poderia estar dormindo até tarde. Os apóstolos também, porque eles também estão cansados, entendeu? Só que eles abrem mão da intimidade deles, do prazer de ficar ali com a família deles para poder estar com a gente. E é sobre isso, é sobre disponibilidade. Obrigada. Não. Espremeu azeitona agora. Muito bem. Deus não deixa a gente mentir, né? Glória a Deus. Aí você já matou o R seguinte. Eu nem falei, você já falou. O R seguinte, depois da restauração da verdade, reposicionamento, ativar o ID, colocar na missão. Isso que você acabou de fazer. Esse é o papel do discipulado. Levar a pessoa para esse lugar. Queimou, mas não, Deus estava lá. E eu vou permanecer, eu vou perseverar, eu vou... Cara, você falou assim, quando você falou do bujão, eu falei, misericórdia. Bum! Agora que loucura. A célula entrou, o bujão saiu do lugar. Acontece alguma coisa e Deus livrou lá atrás. É sobre o ID, queridos. O ID tem seu preço. Né? Se o tempo é a moeda do amor, a gente precisa entender, então, que tempo de qualidade criam memórias, geram experiências. Se importar com o outro, é colocar no lugar do outro, mas não permanecer lá. É você dar a mão ao outro para sair daquele lugar e mostrar para ele que é um novo e vivo caminho. Isso é se importar, é colocar para dentro. Falar, sua luta é minha luta. E eu sei como é que você vai vencer essa luta. Eu vou te ensinar. E você dá as mãos e segue. Aprender a ouvir é calar o coração. Calar a mente e escutar com o coração. É a tal da escuta ativa. Não é você ouvir o que ele está falando, mas ouvir o que ele não falou, mas está por trás daquilo que ele está falando. É honrar a pessoa. É tratar como valioso. Estou gastando tempo com você, por quê? Porque você tem valor. Ainda que eu fique 2h30, eu falo 5 frases. E eu preciso fazer assim uma observação, nós somos uma geração nesse tempo, somente os mais jovens precisam aprender isso. Eu não sei aonde vocês ouviram que Satanás disse que vocês vão fazer uma história sozinhos. Não existe, vocês têm a oportunidade de sentar, de avançar, de aprender, de ser muito além do que nós já fomos, porque quanta coisa nós já vivemos e hoje vocês não precisam passar pelo mesmo caminho, porque nós podemos apontar outros caminhos. E insiste muitas vezes em andar em desobediência. Qual seria a desobediência? No eu. Eu vou aprender. Ainda que seja aquela história, não, Deus vai me dar minhas experiências. Vai! Mas Deus nunca mandou ninguém sozinho. Deus nunca mandou ninguém sozinho. Cuidado com o individualismo. Cuidado com a sua performance individual. Isso pode te matar. Amém? Dentro desses 4 R's, nós precisamos entender o seguinte: discipular não é dar as respostas certas, mas fazer as perguntas certas. Queridos, você no discipulado que realmente vai levar a pessoa a entender as coisas, a entender aonde está a fonte, você não fala, você pergunta. Então, o segredo de um bom discipulador é quando ele aprende a não dar as respostas certas, mas fazer as perguntas certas. E para eu fazer as perguntas certas, eu preciso sair de um pressuposto. O evangelho é para doentes e não para os sãos. Quando você está sentado com alguém que você está discipulando, quem é o são, quem é o doente?
O são é Jesus e os doentes somos nós. Porque se eu não me colocar nesse lugar, eu já estou no lugar de superioridade com o outro. E para perguntar aqui, ó, qualquer líder aqui, Joyce, Carlos, eu, Deovânia, a quantidade de líderes que caem por causa desse lugar que você acha que você ficou mais do que o outro. E é interessante porque assim, a gente vai ter muito mais, quando você começa a discipular, é igual eu falo, quem quer aprender tem que começar o quê? Ensinar. E quando você começa a ensinar, você descobre que você tem um monte de dúvida. E aí você começa a estudar. Então já vai aqui uma questão paralela ao discipulado. Quando você começar a discipular, você vai descobrir que você não, ou que você sabe não é bem o que você sabia. Eu não sei. E aí eu vou ter que aprender de novo. E aí vem uma métrica que Jesus colocou que é fantástico. À medida que eu consigo fazer o outro avançar, significa que eu estou avançando ainda, mas nunca perdendo esse lugar da fonte, de estar na fonte. Então vamos lá. Característica de perguntas poderosas. Ai, meu amor, respondendo você agora. A pergunta, ela precisa ser simples e direta. Eu vou especificar um pouquinho mais depois. A pergunta precisa fazer as pessoas pensar. E as perguntas precisam ser abertas. O que é uma pergunta aberta? É aquela que você faz e a pessoa não responde sim ou não. Toda pergunta que você faz que é sim ou não é uma pergunta fechada. Aquelas perguntas assim, você faz a pergunta para falar sim, não, talvez. Ah, eu acho que é, pode ser. Isso são perguntas fechadas. A ciência mostra que o cérebro, toda vez que você fala sim ou não, você paralisa ali. Você quer ver uma coisa? Quando você olha para um pé de cacau, você vai ver lá, se você conhecer cacau, né? Você vai ver o pé de cacau. Aí, você fala, o que é isso? Você fala que é um pé de... Mas se eu não souber como se processa o cacau, eu vou saber que é a semente do cacau que vira chocolate? Me diga, eu não sei se dá. Dá para fazer pé de cacau a partir da semente? Broto? É na semente que faz. Agora, interessante. Eu olho para o fruto, mas o que está dentro dele é que gera ele. Então, quando eu faço uma pergunta sim ou não, eu estou falando é cacau. E não quero saber mais o que significa. Mas se eu fizer uma pergunta que me faz pensar, vou falar assim, a semente, aquele fruto passa por um processo que é quebrado, aquela semente ela é seca, ela é torrada, aí depois ela vai para um lugar que ela é moída, triturada, vira o pó, para depois virar o cacau. Mas no meio desse processo ainda tem o suco, a polpa, ainda tem o mel de cacau, o que mais? A casca do cacau que agora estão usando para adubo, e tem mais o quê? Acabou, né? Olha quantas coisas tem. E o din-din do cacau. Então vocês observam que é muito mais coisa do que somente um cacau. Mas qual a nossa tendência? Qual é o seu problema? Cacau. O seu problema não é cacau. Seu problema está lá embaixo. Mas vamos ver agora. Então vamos lá. Alguns exemplos. Perguntas abertas. Né? Característica de perguntas abertas, poderosas. Evitam sim ou não? Descrição. Não podem ser respondidas com simples sim ou não, nem com uma única palavra. Elas exigem uma resposta, uma narrativa ou uma questão reflexiva. Tá? Uma resposta narrativa ou reflexiva. Por exemplo, em vez de, o problema é a falta de comunicação, use, o que exatamente está impedindo o fluxo das informações aqui? Ah, meu problema é que eu não leio a Bíblia. Esse é o problema?
Mudou ou não mudou o contexto? Daqui a pouco nós vamos praticar um pouquinho, mas vamos lá. Começam com palavras-chave de exploração, descrição. Por exemplo, usam palavras que forçam a pessoa a analisar, refletir e descrever. O que, como, por quê. Com cautela, né? Qual e se. Aí vai depender do contexto. O que você acredita ser verdadeiramente a origem dos seus pecados, por exemplo? Desses padrões de atrasos. É diferente falar assim, qual é o seu pecado? Ah, meu pecado é a mentira. Estou tratando a mentira? Não. Mas o que você acredita que seja a origem da sua mentira? E, os porquês, ele sempre vai nos jogar para cima, na profundidade. O como, um pouco mais. Agora, o que, são as perguntas mais rasas que a gente vai fazer. Nós precisamos ir para os porquês. Ok? Vamos lá. Façam no porquê profundo e no impacto. Dirigem a atenção para a causa raiz, o porquê e as consequências em que de apenas um evento, e as consequências, em vez de apenas um evento superficial, tá? Perguntas poderosas estimulam a reflexão e a autodescoberta, desafiam a pessoa a pensar de uma maneira nova, saindo da sua zona de conforto ou modo de pensar habitual. São exploratórias e ampliam as perspectivas, ou seja, ajudam as pessoas a ver a situação a partir de um ângulo diferente e a considerar os fatores que antes eram ignorados. Queridos, isso aqui é importante a gente pensar uma coisa. A mente que está dentro do problema não é a mente que resolve o problema. Você está ali enganchado com alguma coisa, você sai e vou tomar água. Vou no banheiro. Quando você volta, fala, por que eu não pensei nisso antes? Aí, porque você ativa circuitos neuronais que ficam replicando a mesma questão, a mesma verdade. E aí, se você não estiver disposto a expor aquilo para poder você ouvir outra possibilidade, abrir outras portas, você não encontrará outros caminhos. Por isso que quem está do lado de fora do problema, muitas vezes é mais fácil de resolver o problema de quem está como? Certa vez eu conversando com um casal, e aí ela falando, aí eu deixamos ela falar, eu e Deovânio, não estão me ouvindo. Aí ele começou a falar, aí eu olhei para eles e falei assim, mas qual é o problema? Aí eles tomaram um susto. Mas eu falei, não, o problema não é esse. Aí eu levei eles a refletirem, e o problema era muito maior do que o que eles estavam pensando. E aí eles olharam para o outro assim, eu disse assim, caraca, e agora? E eu vou dizer uma coisa, se você aplicar isso na sua vida, na sua diária com Deus, na sua comunicação familiar, você vai ver que isso é uma crescente, nunca está pronto. Mas à medida que você avança, você vai se tornando uma pessoa muito melhor. Até os seus problemas passam a ser outros. Porque, na verdade, o problema não era o problema. Você vai na raiz. E quando você muda a raiz, você muda o fruto. Mudou a semente, muda a raiz, muda o fruto. Amém? Então, usa o porquê com cautela, focando na causa, não na culpa. A pergunta por quê pode soar acusatória. Perguntas poderosas reformulam o porquê para focar na causa sistêmica ou na motivação, em vez de encontrar um culpado. Isso aqui no discipulado é muito importante, sabe por quê? Primeiro, nós gostamos de achar um culpado. Por quê? Porque quando eu acho o culpado, eu não acho o responsável. Porque quando eu acho o culpado, eu vou tirar de mim a minha responsabilidade dentro do processo.
E a Bíblia diz que o único acusador de nossas almas é quem? Satanás. Então, meu conselho, não tome o lugar de Satanás. Não seja Satanás. Amém? Então, o que eu preciso? Responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade? Porque quando eu sou parte do problema, eu sou parte da solução do problema. Então, a parte que me cabe, eu vou ter que fazer. A parte que cabe o outro, eu posso falar e deixar o Espírito Santo convencer, mas a responsabilidade é de quem? É dele. Gente, isso é libertador, tá? Isso é libertador. Amém? E a gente vive uma geração rasa, uma geração com muita informação e nenhuma revelação na palavra. Por isso que tem doido falando de tudo. Então, assim, você não pode ser uma pessoa cheia de informação, você precisa ter a tua revelação. E no que tange responsabilidade, não dá para transferir. O que é meu, o que é da minha história, que é do meu pai, que é da minha mãe, e eu preciso olhar para Jesus e falar que, entender que eis que foi feito nova todas as coisas. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Então, cabe a mim a minha responsabilidade. E eu preciso levar o outro com cautela, com misericórdia, com amor, com graça, a entender isso. Então, se hoje Carlos vier falar para mim, vem cá, eu preciso conversar com você. Beleza. Vai falar de quê? Não falar de Lídia. Eu falo, não vai. Por quê? Porque se falar de Lídia, sem Lídia estar perto, é o quê? Fofoca. Vamos falar de você? Vamos falar do seu problema que você está tendo? Agora dela não vou falar não, porque se é falar dela é o quê? Fofoca. Ah, quer falar de Lídia, então traga a Lídia. Vamos sentar e vamos lavar a roupa suja. Amém? Entendem isso? Gente, isso é muito importante. Por quê? Porque num processo discipulado, as pessoas vão trazer outras pessoas para dentro do problema. E o pior, que existe uma coisa na psicologia que fala que a gente ressoa com o problema do outro. Você imagina o psicólogo começar a ter a dor do seu paciente. Acreditar que o problema é só dele, só ele, e não olhar o contexto. O que vai acontecer? Entende? Então, eu preciso ter esse parâmetro. Senão, daqui a pouco, eu estou defendendo gente e acusando gente. Não é esse o seu papel. O seu papel é levar a pessoa onde? Na fonte. E a fonte é quem? Acabou. E quando você não faz isso, como ele falou, né? E aí, o que eu faço que você diz? Não sei, pronto. E a pessoa ainda assim se azeda contigo. A pessoa azeda. Quando ele quer a resposta e não a pergunta, e você não dá a resposta, a pessoa azeda. Como é que, eu já ouvi assim, como é que você é pastor e não sabe disso? Falei, eu sei. Eu não sei o que você vai fazer com isso. Agora eu sei disso. Como foi na minha vida, eu sei. Você quer que eu te conte? Agora, essa resposta é você que tem que achar. Porque você não pode viver a minha fé, a minha revelação. Você tem que viver a sua fé, a sua revelação. Você não vai viver a minha vida. Tem coisa na minha vida que abençoa a sua? Tem. Isso é testemunho. Mas a gente precisa ter muita expertise nisso aí. Amém? São curiosas, perguntas curiosas, neutras e livres de julgamento. São feitas com o genuíno interesse de entender, sem trazer pré-julgamentos ou soluções implícitas. Isso aqui é meio perigoso pelo seguinte, quando você tem uma pessoa muito reativa, você tem que ter muito tato. Porque uma pessoa muito inflamada, muito doente, muito reativa, qualquer pergunta é uma afronta. Perguntar já é uma afronta. Porque uma pessoa que está ferida e reativa, ela não quer uma pergunta, ela quer uma não. Nem isso ela quer. Ela quer que você concorde com ela. Por isso que na hora do BO, no casamento,
ninguém fale nada. Vira um para um lado, vai para o outro, esfria a cabeça, depois volta. Não se põe o sol sobre a vossa ira, aí senta e conversa. Porque a pessoa que está ali inflamada, que ela está cheia de dor, ela não quer uma... Ela quer uma pessoa que concorde. Ela não quer nem pergunta nem resposta. E aí, parece uma coisa muito complicada, mas olha que interessante. Delvânia já tinha trazido para a gente um slide que a gente estava aqui. Ficou 2h30, falou 5 perguntas, fez 5 falas, e a pessoa saiu. Tem uma coisa chamada Teorema de Pareto, né? Que diz assim, ó, a regra é chamada princípio 80-20. Isso foi aplicado na economia, mas depois cientistas aplicaram isso na psicologia, na linguística, em várias outras coisas, e perceberam que, na verdade, o resultado é sempre o mesmo. 20% do seu esforço mudará 80% do seu resultado. Se você hoje, que não está fazendo atividade física nenhuma, aumentar 20% da sua atividade física, você vai melhorar 80% da sua saúde. Parece loucura pensar nisso, né? Então, por exemplo, 30 dias no mês, eu não caminho hora nenhuma. 20% de 30 dá o quê? 6. Se eu caminhar 6 dias no mês, eu já vou mudar 80% da minha saúde. Se eu gastar 20% a mais orando, eu vou receber 80% mais de revelação. Se eu aumentar 20% o meu tempo de leitura bíblica, e assim por diante. E o que isso nos mostra? Que não é o nosso esforço. É a dedicação, é o amor. É o quanto aquilo tem valor para nós. Porque, na boa, gente, na boa, 20% é muito? Eu acho que é, porque tem gente que 10% nega Jesus, então, eu acho que é. É, porque tem gente que está 30 anos na igreja e dizima de jeito nenhum. Fala, meu Deus do céu. Boa lá. Vou deixar você falar de novo para ficar gravado, vai. Dentro desse princípio, eu acredito que o problema é quando as pessoas querem o 100 e não conseguem ver essa ideia de glória em glória, fé em fé, construir algo que leva a essa realidade de vida. Isso, você olha os 20%, acha que é pouco e acredita que só vai se tornar espiritual, algo grande, se você conseguir fazer os 100. Aí vocês me quebram. Eu quero que vocês falem. Eu quero que todo mundo fale. Cadê o outro microfone? A questão também, essa do que Alan falou, sobre querer fazer o 100%, entra muito na questão do perfeccionismo. E perfeccionismo não é o padrão de Deus. Perfeccionismo é ferida na alma. Perfeccionismo é necessidade de ser aceito e você não pode errar. Né? E isso não tem a ver com o padrão de Deus. O padrão de Deus é que você vai de glória em glória, de pouco em pouco, crescendo, de fé em fé, até alcançar a estatura de varão perfeito. Então, começa pequeno, tomando leitinho, e depois você vai galgando. Aí, porque eu só vejo as pessoas ao meu redor comendo feijoada e eu estou no leitinho, aí eu me julgo inferior. indigna, inferior, porque eu ainda estou no leitinho. Sendo que Deus vai estar sempre pessoas no leitinho, no intermediário e no avançado. E são as pessoas que vão estar no intermediário e no avançado que vão estar discipulando quem está no leitinho. E trazendo para avanço. Trazendo para para avanço. maturidade. Muito bem. De fé em fé, de glória em glória. Né? Então, a gente precisa entender que não é pelo nosso esforço, que o resultado não muda pelo esforço. É a questão do valor, é da entrega, é da moeda do tempo, é da moeda do amor, é de se importar, é de se colocar na vida do outro e falar assim, ó, já passei por isso, eu posso ajudar e assim sucessivamente. Amém? Algumas dificuldades que nós vamos encontrar no discipulado. Né? Primeiro, aí está manipulação.
Gente, uma igreja que não discipula, ela é tão ruim quanto uma igreja que discipula mal. Quanto uma igreja manipuladora. Por quê? Porque quem não manipula, quem não discipula, não está obedecendo e pode estar sendo enganado achando que pelo púlpito, pela informação, ela está gerando transformação, né? E é interessante, eu acabei de lembrar agora, tem um pastor, que eu esqueci o nome dele agora, um pastor americano, que ele tinha uma igreja, só um exemplo rapidinho, de 5.000 e poucas pessoas. E ele entrou numa crise profunda. Porque ele via 5.000 e poucas pessoas, ele via a igreja cheia, ele tinha um louvor assim, daqueles top de linha, tinha um ministério fantástico, tinha sala de oração, tinha tudo, mas as pessoas não mudavam. E aí ele olhando para aquele círculo religioso, ele pediu, que nos Estados Unidos pastor é contratado, né? Tem carteira, tem tudo. Ele pediu demissão. E todo mundo pirou com ele. Como assim a sua igreja? O conselho de pastores chacoalhou o homem. Sua igreja está crescendo, você tem 5.000 vidas. Como é que assim, você tem um louvor, você tem tudo naquela igreja? Mas as pessoas não mudam. E ele parou e foi para dentro de Deus 1 ano. E ele entendeu que a função da igreja não era fazer aquilo, era discipular. E começou todo um processo diferente. Aí americano é bom por causa disso, foi estudar. E começou a estudar. E aí quase que fez lá uma tese de doutorado, pós-doutorado, sobre o discipulado. E começou uma igreja de discipulado. Onde o foco da igreja era, como nós estamos dizendo hoje, tem o culto, o momento de adoração tem as orações, tem tudo. Mas o foco é vida na vida. Célula e discipulado. Célula, discipulado. Gente discipulando gente. Gente discipulando gente. Gente cuidando de gente. Aí ele parou de enxergar uma igreja que não mudava, que tinha tudo e não mudava. E passou a enxergar agora uma igreja que amadureceu. Uma igreja que entendia o evangelho. Uma igreja que estava com a proposta do evangelho no coração. E não com a proposta de uma religião, de um culto ou de uma doutrina, não. Uma proposta do evangelho. E hoje ele é um dos maiores defensores do discipulado no mundo. Então, quando aquilo entra, quando essa verdade entra na gente, muda tudo. Porque eu não conheço ninguém que se apaixonou por Jesus que não fala de Jesus. Mas voltando, manipulação. Uma igreja manipuladora ela é tão doente como uma igreja que não discipula. Mas uma igreja manipuladora ela tem um problema. Ela mostra um falso Cristo. Ela mostra um falso evangelho. Que coloca o homem no centro. Onde a fonte é o homem, que esse homem, essa pessoa, essa estrutura ou esse ministério é que fala no nome de Deus. Como se Deus não precisasse falar só sem ele. Só que a Bíblia diz que antes Jesus falava pelos profetas, hoje ele nos fala pelo seu Espírito. Todos nós temos livre acesso ao trono da graça. Eu não estou dizendo que a gente não vai ter processo, que a gente não vai ter uma missão, que a gente não vai ter uma visão, que nós vamos respeitar um princípio, uma identidade como nós temos. Não, mas estou falando que eu não faço discípulo para mim, para o ministério, eu tenho que fazer discípulo para Jesus. Então, cuidado, porque, pasme vocês, esse lugar onde a pessoa entrega a sua vida a você, e você vê que você tem um certo poder, isso é extremamente apaixonante. Isso pode ser fascinante. No mundo de seguidores, então, no mundo de likes, likes, Satanás está batendo samba. Cuidado. Segunda questão, dependência. Discipulado é um lugar de amizade? Sim, mas não é um lugar de dependência do outro. Eu não posso depender da vida espiritual do outro. Eu não posso depender da revelação do outro, e muito menos da emoção do outro. Porque a gente vive um mundo onde todo mundo, no seu afã de ser livre, não tem identidade.
E se eu não tenho identidade, alguém vai ter que me responder. E aí eu crio um ambiente de dependência. Em nome de Jesus. Não só vou para o culto se o Williams for pregar. Só vou para a célula se Alain estiver lá. Não, só vou lá no louvor se Rafael estiver cantando. Em nome de Jesus, gente. Em nome de Jesus. Amém? Segundo, terceiro e o mais complicado, a agenda. Moço, tem horas que parece que eu sou desocupado. Não, agora eu tenho que largar meu aço, não tem jeito. Você liga para a pessoa, não, apóstolo, eu não tenho tempo, não, nesse dia eu não posso. Cara, parece o presidente da República. E a impressão que você tem é que você é desocupado e a pessoa é que está ocupada. Eu trabalho 12 horas por dia, mas eu sou desocupado. A pessoa é desocupada. E, gente, já foi dito e vou repetir. A moeda do discipulado é o tempo. E a força é o amor. Cuidado. Quem não tem agenda para Deus está vivendo na agenda do diabo. Vou falar de novo. Quem não tem agenda para Deus está vivendo a agenda do... Porque eu não conheço três governos no mundo, eu só conheço dois. Ou o governo do reino dos céus, ou o governo do reino das trevas, que agora opera nos filhos da desobediência. Então, nos filhos da obediência, é o reino de Deus. Discipulado não é terapia, amizade, apesar de existir confiança, conexão, amizade, mas não é só... Não, é um encontro de amigos, vamos tomar café. Vamos falar da vida alheia, isso é pecado. Não é isso, não é gastar tempo. Vai ter dia que você até vai ter, não, hoje eu não estou afim, não, senta aqui, vamos chorar junto, vamos rir junto. Vai ter dia que vai ser isso, mas não é esse o objetivo. Amém? Discipulado não é método de crescimento da igreja. O alvo final do discipulado é a maturidade da igreja e não o crescimento. Eu posso crescer uma igreja e ela ser totalmente imatura. Eu acabei de dar um exemplo aqui. Amém? Discipulado não é autoritarismo. Gente, eu já ouvi coisas assim, bizarras. Eu já ouvi coisas assim, chega a ser esdrúxulo, de ligar para casa do discipulador para saber, eu tenho que trocar a lâmpada da minha casa, eu posso ou não? Que cor pinto a parede da minha casa? Qual carro que eu compro? Sei lá, velho. Não, a gente está falando para vocês entenderem o nível de autoritarismo que pode entrar o negócio. E esses são os piores, por quê? Porque isso não está na Bíblia. Mas transforma aquele ambiente, aquela instituição, como sendo Deus na vida da pessoa. E o pior é que a pessoa entra debaixo dessa escravização achando que está sendo protegida. E não manipulada. Vão chamar de paternidade, que é pior. Mas não vale para você comprar o... Não, você quer pedir opinião, eu te dou. Quer pedir uma opinião do que eu entendo, essas coisas? Eu acho que é mais do que justo. Eu vou, né? Se eu quiser hoje plantar cacau, eu vou perguntar a Dija, eu vou procurar outros colegas que trabalham com essa área. Entendeu? Né? Se eu quiser saber de ar-condicionado, perguntar a Robinho ali. Eu vou perguntar a Carlos também. Agora a Carlos também é ar-condicionado, não é mais gás, tá vendo? Já ia falar do gás, estou lá atrás ainda. Mas uma coisa é pedir orientação. Outra coisa é você estar debaixo de um jugo. Em nome de Jesus. A Bíblia diz, ninguém faça da sua vida presa sua. Da vida de ninguém presa sua. Não façam isso, em nome de Jesus. Né? É um convite, vinde. Não é uma imposição. É um convite, não é uma imposição. Eu lembrei de uma coisa também, assim, você está gastando tempo na vida da pessoa.
Aí a pessoa não começa mais, ela começou a entender algumas coisas, ela não começa mais a ficar do jeitinho que você quer. Aí faz, já não está dando para mim. Já não está dando para mim. Cuidado, gente. O negócio é sinistro, tá? E discipulado não é aula teórica, aprendizado teológico, não. Onde está na Bíblia? Não. Também tem. Mas discipulado é levar a pessoa... Por quê? Porque a gente precisa focar na maturidade e não na informação. Eu posso informar muito e não trazer revelação nenhuma. E aí, finalizando, nós temos a cruz na vertical, o ato de ser como Cristo. Discípulo. Na horizontal, o ato de colaborar com a formação de Cristo no outro. Discipulado. A junção entre os dois é o nosso alvo. Uma pessoa que amadureceu, ela está ali no meio. Como é que eu vou te provar isso? Simples. Mateus 22, 36. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Disse-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. E este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, olha que interessante, eu posso fazer o primeiro? Posso, vai estar certo? Vai. Mas se eu não fizer o segundo? Opa, entenderam? Semelhante a este, ó, tem o mesmo peso, a mesma medida. É amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e eu ainda poderia ter colocado, eu não coloquei, mas eu vou colocar depois. Quando Jesus fala, ame como eu vos amei. Mas eu já li, né? João 15. Amo como eu vos amei. Aí vem a pergunta, é mandamento? É. Ide é mandamento? É. Olha como é que os dois andam juntos. Então, quem é que vai cumprir o discipulado? Quem ama a Deus e ama o próximo. Quem é que vai buscar discipulado? Quem está amando a Deus entende que precisa de buscar o seu líder lá de célula, líder de treinamento, seu pastor, para avançar. Quem quer avançar? Não é uma questão só de ordenança na igreja, mas é questão de proatividade, de entendimento, de querer crescer. Não é para fazer meninos. Não é para fazer todo mundo igualzinho. Não. É para te dar uma identidade, um propósito. É para te enviar. Tudo que a gente faz hoje dentro do ministério com a igreja em célula, a gente está focado em quê? No envio, no outro, em quem está lá fora. E é sobre isso. É interessante, gente, que a gente tem testemunhos, que assim, se a gente for pensar em discipulado biblicamente, é para crente ou para não crente? Discipulado é para crente. Mas eu conheço gente, né, tem um caso lá no sul, que é bem interessante, o cara católico começou a andar com o Robson lá na empresa, aí o Robson começou, pastor Robson lá do sul, começou a caminhar com o cara, e trazendo as verdades do evangelho. Aí o cara começou a largar a igreja católica e ir para a igreja lá dos crentes. Mas não largou o catolicismo, mas estava na igreja dos crentes. Aí foi para a célula. E ele falou assim, eu nunca vi ninguém com tanta fome de Deus. E aí ele falou, eu estou investindo, a partir da fé que ele tem, estou investindo. É óbvio que esse cara vai fazer o quê? Vai mudar, não vai? Então eu posso até começar com o não crente. De uma certa forma, trazendo entendimento para ele. Mas depois eu preciso consolidar, para que eu precise depois eu tenha que enviar. Por isso que é importante todos nós nas células falarmos sempre da multiplicação. Na igreja falar de que você não está aqui sentado para ficar sentado, você está aqui para ser enviar. A gente tem que criar uma cultura, discipulado é uma cultura, célula é uma cultura. Uma igreja missional é uma cultura. Não é só uma igreja que envia gente para a Bolívia, não. É uma cultura que nós precisamos, e cultura é um culto. É aquilo que todos nós fazemos juntos. Então você não pode estar fora, você tem que estar como? Dentro.
Amém? Então, de uma forma bem, tentei ser o mais simples e mais objetivo possível, a gente para por aqui no nosso treinamento discipulado. Eu queria te desafiar a você começar. Somente os líderes aqui das células começarem. É algo que nós precisamos colocar na prática e alinhar com urgência. Startar pessoas. E a gente vai ter que pagar um preço, gente. A gente vai ter que consertar algumas coisas pelo meio do caminho. Não tenha medo. Não tenha medo. Ore, peça ao Espírito Santo para te guardar, te livrar, te dar uma mente, sabedoria, graça. Que o Espírito de sabedoria e revelação repouse sobre você. Peça graça ao Senhor. E aquilo que não der, chama a gente que a gente vai entrar no negócio. E quando não der para a gente chama o presbitério inteiro. Mas a gente vai dar jeito. O que a gente não pode é continuar apáticos e esperando um tempo que não acontece. Não, faça acontecer. Faça acontecer. Pelos frutos os conhecereis. Então comece a frutificar. A multiplicação é uma cultura do reino. A multiplicação é uma cultura do reino. Amém? Eu preguei semana passada e vou concluir hoje exatamente sobre isso, a questão da preparação e tudo isso. Então, no final de ano nós estamos todo mundo já focando e anunciando o que está vindo por aí. Esse é o tempo de nós arregaçarmos a manga e ir para cima. Vamos para cima. Vamos anunciar o evangelho do reino. Vamos anunciar Jesus. Vamos pregar aos cansados, tristes, oprimidos, fatigados, os endemoniados, os encarcerados, porque foi para eles que Jesus nos libertou e nos salvou. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Glória a Deus. Queria que você fizesse uma oração perigosa a Jesus nessa noite. Nessa manhã. Faça uma oração perigosa. Peça ao Senhor para te transformar num grande discipulador de vidas. Faça uma oração desafiadora. Peça ao Senhor para te usar como um discípulo verdadeiro dele nesse tempo. Não é o que nós pensamos. Pedro pensava que estava pronto, em seguida ele negou Jesus, mas quando o Espírito veio, ele foi alinhado. Então peça ao Senhor, não é sobre o que eu sei de mim, não é o que eu sei do Senhor, mas é que o seu Espírito pode fazer em mim. É que o seu Espírito pode fazer através de mim. É pelo que o seu Espírito pode se manifestar através de mim. Faça essa oração perigosa ao Senhor nessa noite, nessa manhã. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, Pai. O Senhor disse aos seus discípulos, não saiam de Jerusalém até que o Espírito venha sobre vós. E ser-me-eis testemunhas. Eu digo nessa manhã, Pai, que nós não sairemos deste lugar se o teu Espírito não vier sobre nós. E seremos testemunhas em Itabuna, na Bahia, no Brasil e nos confins da terra, Senhor. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, nos batiza, Senhor, com a revelação do discípulo, Senhor, do discipulado e do discipulador, com a revelação do evangelho do teu reino, com a revelação, Senhor, do que é amar a ti sobre todas as coisas e, semelhantemente, amar o próximo, Senhor. Com a revelação de como nós estamos, mas como o Senhor nos vê e nós poderemos estar, Senhor, diante da tua presença, Pai. Que a graça, o favor e a misericórdia do Senhor nos alcance nessa manhã, que nós nos arrependamos, venhamos arrepender, Senhor, de não estarmos praticando o discipulado, Pai, de não sermos discipulados muitas vezes, Senhor, de não avançarmos no Teu reino muitas vezes, Pai, mas nós queremos essa manhã que nós venhamos ter um alinhamento novamente com a Tua palavra e com a Tua verdade. Que a Tua verdade nos liberte, Senhor, das condições que nós estamos, da apatia que nós estamos, Senhor, dos medos que nós temos, das condições que estamos vivendo, Pai. E nos leve, Senhor, a moeda do tempo, a moeda do amor, a graça e o favor do Senhor, a importar com vidas, Pai, e a sermos transformados, Senhor, nesse movimento. Em nome de Jesus, nós te pedimos, nos batiza, Senhor, nos batiza, nos leve à realidade, Pai, do discipulado.
O Senhor nos traz, Senhor, que nós temos que levar a realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas, primeiramente, traga sobre nós a realidade do Teu reino, a realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos batiza nessa manhã, Senhor, com consciência dessa realidade. E nos leve, Senhor, nos impulsione ao ide e anunciar o Evangelho. As boas novas não é sobre nós, é sobre Ti, Jesus. Não é sobre nós, não é sobre a nossa capacidade, é sobre o Espírito Santo. Não é sobre o que nós vivemos, mas é sobre a vida que Deus decidiu para nós, para a eternidade, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Nós te louvamos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, querido.